Paz do Senhor, meu irmão, e graças a Deus, eu agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado para estar aqui, gravando esta mensagem, para que o Espírito de Deus a leve até onde você está, para sua edificação espiritual e seu preparo para o arrebatamento da igreja que está a acontecer a qualquer momento. O tema de nossa mensagem de hoje é este: descalce seus pés para Deus falar com você. Entendeu? Vou repetir: descalce seus pés para Deus falar com você. Para nossa meditação, vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Jesus. Essa leitura, ou este versículo, trata da vida do grande homem de Deus, de nome Moisés. Profeta Moisés, legislador Moisés, o santo Moisés, a figura de Cristo. Glória a Jesus. Depois de 40 anos aproximadamente que ele tinha fugido da presença de Faraó, foi parar em Midian e chegou lá, ficou na casa de Jetro. Jetro tinha várias filhas. No decorrer do tempo, ele engraçou-se de uma e casou-se com a mais velha. Ela era pastora de ovelhas naturais, animais. Pastoreava o rebanho de seu pai, Jetro. E Moisés aprendeu também a ser pastorear ovelhas, animais. E certa feita, levou as ovelhas para o monte de Deus, Monte Horebe. Chegando lá, Deus manifestou-se a ele. Deus se manifesta aos seus servos em qualquer lugar que Deus queira se manifestar. Em qualquer lugar. Deus é assim. Agora, normalmente ele procura se manifestar a mim e a você no monte. E você sabe qual é o monte? Monte na Bíblia pegou um símbolo, um sinônimo de oração. Então, Deus se manifesta a mim e a você em qualquer lugar que Ele queira se manifestar. Agora, normalmente, Ele se manifesta a mim e a você quando nós estamos ajoelhados no monte orando ao Senhor. É o meio mais normal, mais consagrado, mais viável que Deus achou para se manifestar a mim e a você. Moisés levou as ovelhas ao monte de Deus. Aí foi monte literal. E quando ele olha, viu um pé de sarça ardendo em fogo.
Mas o que chamou a atenção a Moisés foi que ele não via aquele fogo consumir a sarça. Era aquele fogo bonito, queimando, mas não consumia, não dava fim a sarça. Ele disse eu vou até lá para ver essa visão, ver o que está acontecendo, o que é isso. Quando ele baixou para lá, Deus disse... Aí Deus falou, Moisés, veja-me aqui, não venha para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Graças a Deus. O lugar que Deus está é santo. Aonde Deus se manifesta, biblicamente, é considerado como um lugar santo. Porque Deus disse a Moisés que o lugar que tu está pisando é lugar santo, porque foi o lugar que Deus escolheu para se manifestar a Moisés. Foi ali onde Deus estava conversando, para conversar com Moisés. Descalça teus pés, descalça teus sapatos, tira o sapato dos pés. Esta passagem tem um sentido espiritual para mim e para você que somos cristãos muito importante. Muito importante. Glória a Jesus. Descalçar os nossos pés para ouvir Deus falar. A mensagem que Moisés ouviu de Deus, toda a mensagem, Deus só entregou a mensagem a Moisés depois que ele tirou a sandália dos pés. Depois que ele ficou descalço. Aí você diz, tem alguma coisa a ver? A gente não podemos mais andar calçado e ir para nossas reuniões evangélicas em nossas igrejas calçado errado? Não. Não se trata disso. Ali foi uma ordem literal que Deus deu a Moisés, mas com sentido espiritual. O que nós tiramos dali é uma lição espiritual. Um ensinamento espiritual para mim e para você. Literalmente, não tem problema você andar calçado e eu andar calçado, nós irmos para a casa do Senhor calçado. Não, não tem problema. Mas ali foi o sentido espiritual. Para eu aprender a estar diante de Deus. Para eu aprender a chegar diante do Senhor. Estar diante de Deus. Para você aprender a saber estar diante de Deus. Temos que aprender a saber estar diante de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, não. As coisas são diferentes. Para eu me apresentar diante dos homens. Não se apresentamos de qualquer maneira. Temos que se vestir, se ornamentar, se calçar, chegar diante de qualquer autoridade, temos que chegar decente. Analise diante de Deus. Diante dos homens temos que chegar calçados. Mas diante de Deus temos que chegar descalço. Aprenda isso aí. Foi o que Deus disse a Moisés. Quando o cristão se aproxima de Deus calçado, Deus não trata com ele como deveria tratar. Deus não entregará a mensagem que Deus quer entregar àquele servo dele, ele calçado. Ele tem que se descalçar, tirar seus calçados de seus pés, para poder Deus se manifestar e dizer a ele o que Deus quer dizer. Deus falar a ele e entregar a mensagem que Deus quer entregar. Deus quer falar comigo e com você, mas eu e você estamos descalços diante do Senhor. Já disse que esse eu estar descalço e você está descalço não tem sentido literal, é sentido espiritual.
eu me achar diante de Deus descalço. Porque a pessoa calçada, com sapato ou uma sandália, qualquer um calçado em seus pés, ele sai da sua altura normal. Ele fica fora da sua normalidade. Se ele mede 1,5 m, ele vai medir, dependendo do calçado que ele estiver com ele, vai subir, aumentar mais 2 ou 3 ou 4 centímetros na altura. Fica mais alto, fica além da sua altura normal. Mas Deus não quer eu fora do meu normal, nem você fora do seu normal. Deus quer que eu me apresente a Ele e você se apresenta a Ele normalmente, na altura normal minha e sua. Mais alto do que eu sou, não. Isso é no sentido espiritual. Aleluia. Temos que entender o linguajar de Deus. Aleluia. Aí você disse, que calçado é esse que Deus manda eu tirá-lo dos pés para poder ele se manifestar a mim? O ego é um calçado. O eu. Lembre-se quando Jesus disse aos seus discípulos que naquela noite, que ia chegar o momento que eles iriam deixá-lo só e negá-los. Ele disse, jamais, Senhor, te deixarei. Se for possível contigo, darei a minha vida. Ele disse, olha, Pedro, ainda esta noite, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Lembre-se que Pedro disse, jamais eu, se todos te abandonarem, jamais eu, for possível, eu te darei a minha vida por ti. Apresentou o ego humano, mas não prevaleceu. Não valeu de nada. O ego humano para Deus não vale nada. Não vale nada o ego humano para Deus não vale nada. O homem que disse a Jesus que, se possível, iria com ele até a morte, negou 3 vezes. Não foi preciso nem ir à morte. Negou 3 vezes. Então, é isso aí que Deus quer, que eu me aproxime dele descalço. Você se aproxime deles descalço. Descalçados. Para poder ele se manifestar a mim e a você e entregar a mensagem que ele quer entregar a mim ou a você. O ego humano é um perigo, é um veneno para um cristão. Aquele que se considera muito grande. Eu sou. Eu faço isso, faço aquilo. Esse é o ego humano. Se coloca o eu num lugar muito alto que esquece de Deus na sua vida. Esquece que ele depende de Deus para realizar o que ele precisa e deseja realizar, fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele esquece. Esquece de Deus. Lembra só dele. Se coloca numa posição de condição de tudo. Com ele é e pode. Seu ego humano. É uma pessoa exaltada. O exaltado, Jesus diz, todo o exaltado será humilhado. Todos serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. É melhor ser humilhado para ser exaltado por Deus do que ser exaltado e ser humilhado. Isso aí é o ego humano. Então, Deus quer que eu me apresente a Ele, diante dEle, descalço, sem esse ego.
sabendo que eu não sou nada, sabendo que eu não sou ninguém. Deus quer que você se apresente a Ele descalço, desse ego, sem esse ego da vida, na sua altura normal, de um homem simples, um servo de Deus simples, pecador remido pelo sangue de Jesus, sabendo que você não é nada, nós sabendo que não somos nada. Certa feita, Jesus chegou a dizer, de sem mim nada podeis fazer. No livro de João 15, 7. Sem mim, 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Mas o homem que está vestido do ego, não vê isso não. Acha que ele é capaz de fazer aquilo que ele quer fazer. Aí Deus não se manifesta a ele, porque não encontra oportunidade. Ele não está dando oportunidade para Deus se apresentar a ele, se manifestar, falar com ele, prometer a ele o que ele quer, ter contato com ele. Fica difícil. Por isso que ele disse a Moisés, descalça teus pés. Tira a sandália de teus pés, porque onde estás pisando é lugar santo. Eu estou aqui, quero falar contigo. Aleluia. Mas só o ego humano tem o orgulho também, tem orgulhoso. É outro calçado miserável. É outro calçado que muitos crentes vivem calçados. O calçado intitulado orgulho, soberba. É outro tipo de calçado. Se estás calçado com esse maldito sapato, descalça teus pés. Descalça teus pés, enquanto é tempo, antes que a última trombeta toque. Descalça teus pés. Joga esse orgulho para bem longe de ti. Essa soberba. Deus não está na soberba do homem. Deus não está no orgulho do homem. Ninguém encontra Deus aí não. Se você é um crente orgulhoso, soberbo, Deus está longe de você. Se eu sou um crente orgulhoso, soberbo, Deus está longe de mim. Posso falar em Deus todos os dias, todas as horas, mas Ele se encontra longe de mim, por causa da soberba que existe na minha vida. Diz a Bíblia que Deus conhece o soberbo de longe, vê ele de longe. O soberbo não se aproxima do Senhor, por causa desse calçado maldito. A soberba. Aleluia. Tem pessoa tão orgulhosa, que não quer sentar nem perto de uma pessoa humilde. Tem orgulhoso assim. Não quer se sentar mais perto de uma pessoa mais humilde. Uma pessoa bem vestida, não quer sentar. O orgulhoso não quer sentar junto de uma pessoa que está com sua roupazinha simples. É soberbo. Se estás calçado com esse tipo de calçado, descalça teus pés, para não perderes o arrebatamento. Descalça teus pés com pressa. Tudo que se encontra aqui tem valia, tem valor. É válido. Tudo quanto se encontra aqui para a nossa vida espiritual tem valor, tem sentido. Aleluia. Outro calçado perigoso é a avareza. A avareza é outro calçado maldito, satânico. O avarento a avareza é aquele espírito que faz com que o homem fique apegado com o dinheiro, pegado ao dinheiro. Apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. É avareza.
Existem muitas. Eu não digo igreja não, porque não é igreja. Porque se eu pronunciar a palavra igreja, eu estou entrando para o caminho errado. E eu não quero que, meu Deus, me veja com vidas erradas diante dele. Pregando sua palavra fora do normal bíblico. Entidades religiosas com o nome igreja, que não são igreja, tem muitas. São entidades avarentas. Com nome de igrejas. O que reina lá é o dinheiro. Para enganar os incautos, falam em Jesus, falam na salvação e outras coisas que estão ligadas à vida espiritual do cristão, mas somente da boca para fora. No coração não tem nada, no coração dele só tem avareza, é apego ao dinheiro. Aqui no Brasil, no nosso Brasil, essa tipo de entidade religiosa com o nome de igreja está conhecido no Brasil por toda pessoa, crentes e não crentes. Tem cometido grandes escândalos miseráveis. Diante da sociedade não tem valor. Criando problemas diante das autoridades. Por causa da avareza. Tem uma dessa que ama tanto o dinheiro que há poucos meses ou 2 anos mais ou menos atrás, estava consagrando caroço de feijão e vendendo por R$1.000. Um grão de feijão consagrado, vendendo por R$1.000. Só no Brasil acontece uma coisa dessa, uma aberração dessa. Que se fosse em outros países, um homem dessa qualidade, um religioso desse, um responsável por uma entidade religiosa que procede dessa maneira, estaria preso. Enganando os incautos, arrancando dinheiro dos incautos, dos fiéis, daqueles que depositam confiança neles, enganados. Consagrando lenços e qualquer outro objeto, vendendo por tantos e tantos, para arrecadar dinheiro. É avareza. São os avarentos. Nunca eu abrirei minha boca e direi e tratarei uma entidade dessa de igreja, porque se eu tratar de igreja, eu serei o mentiroso. Porque o sentido da palavra igreja quer dizer povo tirado para fora do pecado. Como é que um avarento está fora de pecado? Como é que a pessoa avarenta está fora de pecado? Que avareza é um pecado miserável. Não é igreja, é uma entidade religiosa, antibíblica, que vive prendendo os incautos e enganando os incautos com mentiras, tomando o dinheiro dos coitados e prometendo bênçãos e mais bênçãos materiais, vendendo, trocando Deus por dinheiro. É avareza. São pessoas avarentas. Apego ao dinheiro. Mas uma delas, elas estão caindo. E você, meu irmão, que está me ouvindo, escute o que eu vou falar agora. Há 5 anos atrás,
Eu disse a um de meus filhos, todos meus filhos, graças a Deus, são crentes fiéis ao Senhor. E músicos, trabalham na obra do Senhor, tocam para o Senhor. Eu disse a um deles, eu disse, daqui a pouco, essa entidade, fulano de tal, não quero dizer o nome, tá acabada, que Deus vai acabar com ela. Diz, mas papai, aí tratou de igreja, ele foi ele que tratou, essa igreja tão grande, eu disse, mas biblicamente, segundo está escrito aqui em João capítulo 15, versículo 1 e 2, vai se acabar. Hoje, praticamente, uma delas não tem mais nada. Praticamente uma delas já está no fim. E outras estão entrando no mesmo caminho, que procede do mesmo jeito. Deus não tolera, Deus não aceita nada fora da sua palavra. Deus não aceita nada fora deste livro. Ele tolera até certo ponto. Essas entidades ele tem tolerado até agora, mas já começou ele punir. Já começou o juízo de Deus sobre essas entidades religiosas, que tem trazido tanta vergonha, tanta barbaridade, tanto escândalo no seu evangélico, para o verdadeiro cristão, enganando e envergonhando os verdadeiros cristãos, as verdadeiras igrejas. É apego ao dinheiro. E outra dessa, Deus começou a punir também. O juiz de Deus já começou nessa outra. O líder dessa entidade religiosa, que é o nome de igreja, ele diz assim, traga tudo para cá. Diz, tudo que você tem, traga para Deus. Entrega aqui no altar para Deus. Tudo quanto você tem. Então, é casa, é carro, é dinheiro, todos os bens. Ele diz, tudo quanto você tem, deposita para Deus se quiser ser abençoado. O sangue de Jesus te repreenda. É o evangelho que tem nessas entidades, é esse tipo. Outro evangelho, como Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. É evangelho condenado. Paulo disse, se alguém pregar, anunciar a você outro evangelho, além do que eu já anunciei, seja condenado anátema. Essas duas entidades anunciam o evangelho dessa qualidade. Semana eu vi um vídeo dele dizendo, quando você, antes de você falecer, você vê que vai falecer, passe todos os bens que você tem para a igreja e não para a sua família. Avareza maldita. Se você, meu irmão, é um avarento, está calçado com esse calçado chamada avareza, para conversar com Deus, quando for conversar com Deus, tira esse calçado, ao contrário, Deus não vai lhe atender. Você tem que tirar esse calçado da sua vida, que é a avareza, para Deus se manifestar a você e lhe prometer vitória e lhe abençoar. Ao contrário, você não será abençoado por Deus, porque a avareza maldita do diabo está no seu coração. É um calçado miserável. Deus disse a Moisés, Moisés, tira a sandália de teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é santo. Eu quero falar contigo. Mas calçado, se você está calçado com esse tipo de calçado, ou com o calçado do ego, ou do orgulho, ou da avareza, tire para poder conversar com Deus. Para poder Deus falar com você. Não, Deus não falar com você, não. Outro calçado maldito é a iracundo. A ira. Você é uma pessoa iracunda. O iracundo é uma coisa séria, é um calçado maldito. Se você vai conversar com Deus, tire esse calçado da ira e se aproximar de Deus limpo, descalço, para poder ouvir Deus falar e lhe abençoar. Tem crente que é tão iracundo que não quer nem aceitar uma orientação do seu irmão.
Se o irmão dá um conselho a ele, já fica irado. Não aceita, além de não aceitar, fica irado contra o irmão. É um calçado satânico. Tira esse sapato dos teus pés, senão Deus não vai falar contigo. E sem fala, assim, eu não estou nem tocando ainda na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja. Esses tipos de crente que vivem com essas qualidades de calçado, no arrebatamento vão ficar. Não sobe. No céu não tem lugar para esse tipo de crente. No céu não há lugar para esse tipo de crente. Que vive calçado com esses calçados malditos. Tem não. O céu é lugar para crente que vive descalço. Descalço, que não vive calçado com esses calçados malditos. Outro calçado triste é a idolatria. É outro calçado triste, a idolatria. Tenha cuidado, tenhamos cuidado com a idolatria. Ou seja, mas na minha casa não tem nenhum ídolo que existe na igreja católica, que os católicos adoram. E idolatria só é por você ter um ídolo dos católicos em sua casa? É não. É não. Você pode idolatrar o seu carro. Você pode idolatrar sua casa. Você pode idolatrar um calçado que você calça, tem para calçar. Você pode idolatrar uma roupa que você tem. Você pode idolatrar a sua rua onde você mora, a sua cidade. Você pode idolatrar até a sua própria igreja, a sua denominação evangélica. Você idolatra, e tem muitos crentes idolatrados por suas denominações. Se não for crente, não aceitar Jesus na minha igreja, na minha denominação, está perdido. Só se for na minha denominação. É idolatria maldita. Ao de pé, se tu és um desse, que pensa assim, ensina assim, eu pergunto a ti, onde está escrito na Bíblia que Deus salva o homem por meio de denominações evangélicas? Procura. Depois de tu encontrar, fala para mim. Eu agradeço a meu Deus por ele, porque um pai que eu tenho, meu Deus é um Deus que sabe fazer as coisas. Não é feito eu. Aleluia. A idolatria é terrível, é assim, é vasta. Não é só numa coisa, não. Ela se cumpre de muitas maneiras. Cuidado. Se não vir para a minha igreja, está perdido. Cuidado. Porque diz a Bíblia que o idólatra não tem salvação. O idólatra não tem salvação. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Mas é uma noiva composta de crentes que vive descalço, não vive calçado com nenhum tipo desses calçados que eu apresentei aqui. Existem outros calçados. Mas eu apresentei aqui 5 tipos de calçado. O ego, o orgulho, a avareza, a ira e a idolatria. No dia do arrebatamento da igreja, que está para se cumprir em qualquer momento, está tudo terminado. Que você creia, que não creia, está tudo terminado. A igreja está saindo de qualquer momento. Na hora do arrebatamento da igreja, Jesus te encontrar calçado qualquer um tipo desse calçado, tu fica. Se ele me encontrar calçado qualquer um tipo desse calçado, eu ficarei. Coisa com Deus é certa. Aleluia. Descalça teus pés para Deus falar contigo.
Glória a Jesus. Agradeça, meu Deus, por esta mensagem. Espero que o Espírito Santo leve essa mensagem e coloque no seu coração. E você permaneça de hoje em diante descalço, no sentido desta mensagem, para ser levado para o céu do arrebatamento da igreja. Amém. Não sei se ainda postarei outra mensagem. Estou aguardando o ressoar da última trombeta.